Olá Eduardo, boa noite, tudo bem? Eu estou te enviando agora, né, a apresentação, tanto o PDF, né, que você vai poder acompanhar de todo a criação e processo, né, quanto também essa apresentação para que você possa entender, né, todos os princípios que a gente utilizou para poder criar essa nova identidade visual, né, esse rebrand de fato da Annie Cake Shop, certo? E essa repaginada também que vocês querem fornecer à empresa, certo? Sobre a marca, né, vocês têm uma marca já emblemática, né, uma marca que realmente já tem um público fiel e pessoas que de fato acompanham a rotina de vocês, a entrega de vocês, gostam do serviço de vocês. Então isso é muito importante na hora da gente ver qual a melhor forma de criar e mudar tudo aquilo que o cliente já tem de expectativa, certo? Então, a gente pensou em algumas ideias mais refinadas, outras mais próximas, né, ao público. Então, a gente precisa, né, dessas avaliações para poder definir qual seria a melhor comunicação de vocês para com os clientes de vocês, certo? Então vocês, além de serem pioneiros, né, nessa entrega, né, nessa pronta entrega de vocês, essa forma de vocês trabalharem com bastante qualidade, isso é de fato um diferencial que torna vocês únicos aqui em Caruaru, certo? Então a ideia realmente é repaginar o logotipo, né, como vocês puderam nos passar através do briefing, e trazer uma identidade visual, né, com uma proposta em que a gente conta com referências de duas principais áreas que vocês querem trabalhar, que é o amor e o cuidado para com os clientes de vocês, certo? Então a gente trouxe tudo isso, todos esses elementos dentro do logotipo, certo? Então, para apresentar a vocês, né, o logotipo é de fato uma marca moderna, né, bem mais moderna do que a que vocês têm atualmente, e também ele é fluido. Então, da mesma forma que vocês conseguem conectar o logotipo atual, né, que é realmente algo manual, uma escrita de fato, você está escrevendo o nome Annie, a gente quis traduzir para esse novo logotipo. Então, todas as letras aí, elas estão de certa forma conectadas, certo? Como se realmente um confeiteiro estivesse escrevendo, assim como é o logotipo atual. E aí a gente trouxe, né, algumas referências. Então, Annie, né, como um nome principal, como a maioria das referências que você enviou para a gente, né, o Carlos Baker, outras referências, né, de confeitaria que vocês trouxeram para a gente, o nome ele tem que sempre estar em evidência. Então, a gente quis traduzir isso para a marca de vocês. Então a gente pensou, né, nessa forma mais moderna de apresentar, com uma fonte serifa, né, uma tipografia mais marcante do que essa que vocês têm atualmente. Mas a gente trouxe alguns elementos que vocês já traduzem, né, dentro do logotipo de vocês atual, que é essa forma de escrever, né, cursiva, né, onde você apresenta, né, de fato um carinho e cuidado, parece que uma pessoa realmente está escrevendo, que a gente trouxe no nome Annie, e o coração. Então o coração ele vai acompanhar aí a identidade visual de vocês, desde o logotipo principal até a identidade visual, todos os impressos, tudo aquilo que vocês estão pretendendo fazer, certo? Com os outros materiais. Só um ponto, né? Vocês colocaram Baker Shop dentro do briefing e a gente não vê que esse nome é ideal para vocês. Por quê? Vocês trabalham com bolo, certo? Então, baker, ele é padaria. Então, vocês vão meio que confundir o cliente de vocês. Eles vão chegar pensando que é uma padaria, certo? E que é tudo a pronta entrega, ou eles vão encontrar outros tipos de consumo ali dentro, certo? E que, na verdade, vocês estão trabalhando com bolos e algo mais específico dentro de uma padaria, certo? Então, a gente imaginou que seria mais interessante, certo? A gente discutiu e viu isso, que o nome Cake Shop seria mais adequado, caso vocês queiram realmente usar esse estrangeirismo, certo? Então, além disso, né, outro ponto importante é que todos esses nomes eles se conectam. Por quê? Annie tem 4 letras, Cake tem 4 letras e Shop tem 4 letras. Então você tem aí um logotipo muito bem conectado, certo? Então a gente quis traduzir isso para a marca de vocês.
Com relação, né, aí à tipografia, você consegue perceber aí algumas variações. Então a gente tem uma variação mais horizontal, a gente tem um ícone para vocês poderem utilizar dentro das postagens ou dentro de algum impresso dentro do estabelecimento de vocês, algum quadro, certo? Então a gente trouxe aí algumas variações. Com relação às cores, né, são 3 cores principais. Então a gente tem o vermelho, né, o rosa e o branco, mas a gente tem 2 tons de vermelho, 2 tons de rosa e o branco, certo? Então essas cores aí vão permear dentro de toda a identidade visual. A gente trouxe para vocês dentro dessa apresentação essas 2 variantes aí. Então a gente tem o rosa e o vermelho nessa logo horizontal, onde vocês, por exemplo, podem estar aplicando na fita de vocês, né? Na fita que vai no bolo. Então, dependendo da ocasião, vocês podem utilizar uma fita diferente, certo? Então, se vocês quiserem fazer uma campanha, por exemplo, de aniversário, e a campanha for toda pautada no rosa, por exemplo, então vocês podem utilizar uma fita rosa com essa inscrição aí horizontal, certo? Então a gente já pensou aí como vocês podem melhor aplicar. Então na fita, por exemplo, essa versão horizontal vai ser a melhor de ser aplicada, certo? Então a gente já pensou como vocês podem fazer isso posteriormente. Então a gente também tem, né, essa versão preta, né, para que vocês possam utilizar em algo que seja necessário. E aí a gente traz já uma parte da identidade visual. Então esse pattern aí que a gente traz para vocês, ele é bem colorido, certo? Mas de certa forma ele traz apenas as cores da marca de vocês, certo? E a gente trouxe aí alguns elementos, como doce, como bolo, como esse A, que é o marcante dentro da identidade visual de vocês, certo? Então a gente precisa entender que a marca ela precisa se conectar, certo? Ser abraçado. Então a gente vai trazer esse elemento do pattern em toda a identidade visual, certo? Começando pelos cartões de visita. Então a gente tem aí o nome Anne, né, em destaque na frente e esse pattern atrás no verso, certo? Então vocês podem estar utilizando isso em várias coisas dentro da marca de vocês, seja em fitas, seja dentro da embalagem, seja em quadros, certo? Para tornar o lugar mais instagramável, né? Então tudo isso é pensando em vocês escolherem a melhor feedback do cliente, certo? Junto a esse carinho e cuidado, certo? Então a gente tem aí a sacola, né, que vocês podem estar utilizando em alguma entrega, algo mais específico, certo? A caixa também, onde vocês podem colocar os salgados, ela ter também esse pattern e tudo aquilo que a identidade visual está propondo, certo? O panfleto também, ele precisa ter essa junção da identidade visual. Então as cores precisam estar presentes, toda a tipografia que é colocada, né? Então a gente criou esse panfleto aí pensando realmente na construção dessa identidade visual, que é geométrica, que é próxima ali do cliente, que de fato transmite carinho e cuidado para com ele, entendeu? Então vocês podem perceber aí que a gente realmente quis trazer uma identidade visual completa e que seja de ponta a ponta, né? Vocês utilizem os materiais para realmente conectar com o cliente em todos os âmbitos. Adesivos também são necessários, né, com o nome da empresa. Então todos esses materiais a gente pensou, além do fardamento também, que tem a presença do pattern e do logotipo principal, certo? Então todos esses elementos são necessários para poder a gente vislumbrar realmente essa marca, certo? Então eu estou enviando, né, todo esse material para vocês, para que vocês possam analisar, ver se de fato é aquilo que vocês estavam aguardando, esperando, certo? Caso tenha alguma retificação, vocês podem enviar para a gente poder analisar, avaliar, certo? Mas de antemão a gente percebe que vocês estão querendo fazer um rebranding da marca, mas mantendo aquelas características que vocês já gostam, né, do logotipo atual, da forma que vocês se comunicam, mas que precisa de uma pegada mais moderna para essa nova fase que vocês vão estar iniciando, né? Então a gente trouxe esses elementos aí para vocês poderem vislumbrar todos eles juntos, unidos, fazendo todas as missões da marca serem cumpridas dentro de uma identidade visual, certo? Então fico no aguardo e muito obrigado.